Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 10, fala de uma visão profundamente enigmática que o apóstolo João teve de uma besta que ele via emergir, né, subir do mar. Bem, essa besta, ela representa um líder mundial que vai se levantar nos últimos dias e ele vai ter o domínio, né, o poder político, econômico e militar. Bem, eu vou estar lendo o texto e ao mesmo tempo eu vou estar desvendando, né, trazendo a interpretação dos enigmas que aparecem nesse texto. Bem, diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar. Né? Então aqui está dizendo que ele se colocou diante dos povos, porque o mar aqui ele representa multidão, povos, línguas, nações. E diz: e vi subir do mar uma besta. Né? Então ele viu subir do mar entre as nações da terra um líder mundial, né? Com poder político, econômico e militar, que tinha 7 cabeças. Ou seja, são 7 representantes mundiais, né? Então, esses representantes, eles também falam sobre 7 impérios, né? Os impérios que a Bíblia, ela revela, né? Que são Egito, Assíria, Babilônia, Média Persa, Grécia, a Roma pagã e a Roma papal. Bem, como nós não podemos interpretar ao pé da letra, né? Todos esses enigmas que aparecem no livro de Apocalipse. Então, esses representantes, não que vai ser os reis, né, desses impérios que vão aparecer, mas eles tipificam, né, eles têm características que esses impérios tiveram. Quando fala de cabeça, fala, né, de pico, fala de líder, né, uma liderança, uma liderança que pode ser também imperialista, né? Bem, e essas 7 cabeças possuíam 10 chifres, que significa 10 reis ou chefes de estados, presidentes e monarcas. Então, são 10 autoridades. E sobre os seus chifres, 10 diademas. Diademas significa honra, virtude e glória. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Né? Por que o nome de blasfêmia? Porque o anticristo, ele vai se intitular Deus. Então, assim, ele vai blasfemar a Deus, se intitulando um Deus. Ele vai trazer para ele a glória. O mundo vai adorá-lo. Então, agora vai seguir um texto e ele vai falar sobre algo que é semelhante com a visão de Daniel capítulo 7. Diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Né? O leopardo, ele é conhecido pela sua agilidade, né? Sua velocidade. Então significa que era semelhante, né? Ele tinha rapidez de conquista. Ele é um emblema de um poder feroz e tirânico, que também é símbolo do Império Greco-Macedônio. Então, assim, de Alexandre o Grande, né? Quando Daniel teve as visões do capítulo 7, ali Deus estava mostrando para Daniel os próximos impérios, os próximos reinos no mundo. Então, o leopardo, ele fala dessa agilidade, essa rapidez de conquista. Então, a besta era semelhante ao leopardo. E os seus pés como os de urso, né? Os pés falam de preparação, de força. Então, como ele era semelhante aos de urso,
na visão de Daniel, capítulo 7, o urso representava o império medo-persa, né? E o urso, ele é um predador implacável, né? Ele ele é aquele, né, que quando fala dos pés, é aquele que pisoteia, né, as suas vítimas, né? Tudo aquilo que sobra. Então ele tem essa característica, essa besta tem os pés de urso. Ela esmaga. E a sua boca como a de leão. A boca, ela representa a área da comunicação, né? No mundo das revelações, das visões. E aqui fala que era a boca como a de leão. O leão é o animal da legalidade, da lei. Então, ele, na visão do Daniel 7, ele representa o poder babilônico. E ele é o quê? É aquele império que despedaça e devora suas vítimas. Né? Tudo com a boca. E também fala com arrogância, né? Interessante que eu tô com a blusa aqui do leão, né? O leão, ele tem essa característica, né, de despedaçar a sua vítima. Então, fala aqui de uma ferocidade, né, de um domínio muito grande. Então, como se trata de uma besta, então as suas palavras, né, são palavras arrogantes, de um governo tirânico, arrogante. Então, aqui diz, o dragão deu-lhe o seu poder, né? O dragão é Satanás. Então, quando diz que o dragão deu o seu poder, aqui nós vemos que o anticristo, ele é o braço de Satanás, né? O braço do diabo. Então vai ser um tempo assim de muita perseguição, né? De muito controle, de muita vigilância, porque esse governo ele vai marcar as pessoas. Ele vai fazer uma marca, né? Um sinal na mão direita ou na testa, né? Conforme a pessoa ali escolher. Então ela vai ter essa marca desse controle. Então ele vai as pessoas elas só vão poder comprar, vender, negociar se elas tiverem essa marca. E é uma forma ali de controle total, né, da humanidade. Então aqui essa besta, né, que é esse poder político, esse poder mundial, né, ela fala de um regime totalitário, né, que todo regime totalitário ele busca controlar as pessoas, né, e tirar delas a sua liberdade. Então todas as pessoas que se recusarem a adorarem a besta, elas vão acabar morrendo a fio da espada. Aí depois fala, e o seu trono, né? Quando fala de trono, fala de uma posição importante, de cargo mesmo. E grande poderio. Esse grande poderio fala da extensão do seu governo, né? Do seu estabelecimento no mundo. Depois, e vi uma das suas cabeças como feridas de morte, né? Então, aqui fala que essa cabeça ela foi vencida por um tempo para que se cumprisse a pregação do evangelho, porque tudo que acontece no mundo, principalmente, né, após ali a ascensão de Cristo aos céus, tem a ver com a igreja do Senhor. Então, aqui fala que essa cabeça, ela foi ferida com uma chaga mortal, né? Então, é como se esse império ele tivesse que ter sido destruído para o avanço, né, da pregação do evangelho no mundo, né? Para que ali não houvesse tanto controle no mundo a ponto de impedir que a palavra de Deus ela seja anunciada, né? Então, vamos continuar aqui. Então, a sua chaga mortal foi curada. Essa cabeça, ela vai ser restaurada nos últimos dias,
né? Então, é isso que está indicando aqui o texto. E toda a terra se maravilhou após a besta. Ou seja, as pessoas ficaram impressionadas com a sua capacidade e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, né? Ou seja, Satanás, ele vai dar ao anticristo toda a autoridade no mundo. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Né? Então aqui está dizendo que o mundo vai se curvar ao anticristo, né? E vai dizer que nenhum governo foi maior do que o governo da besta, né? E segue o texto dizendo: quem poderá batalhar contra ela? Então, para os adoradores do anticristo, ele será invencível, até que Deus manifeste a sua cólera, né? A sua ira. Então aqui diz que foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Por quê? Porque ele vai se intitular Deus. Ele vai ali questionar os atributos do Deus vivo e verdadeiro. Então ele vai transferir toda a glória para ele mesmo. Então deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses corresponde a 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome. Então, como eu disse, ele vai questionar os atributos de Deus e do seu tabernáculo. Então, ele vai blasfemar sobre o verdadeiro tabernáculo de Deus nos céus, né, que está em Hebreus capítulo 8. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então, aqueles que ficarem de fora do arrebatamento, né, não se prepararem para o encontro com Cristo, eles forem negligentes quanto à sua vida espiritual, eles vão ter que enfrentar o anticristo. Então, aqui está dizendo que vão ser mortos, porque o anticristo vai vencê-los, né? E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, está dizendo que ele vai exercer o controle no mundo inteiro. E adoraram-na todos os que habitam na terra. Será aclamado como um Deus. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Né? Todos aqueles que não aceitarem a Cristo como seu Senhor e Salvador, eles não têm ali a inscrição, né, do seu nome no livro da vida. E aqui diz que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Jesus ele foi escolhido pelo Pai, né, para trazer a restauração ao homem novamente a Deus, né? Porque Deus, antes de criar o homem, né, no planejamento de todas as coisas, ele sabia que o homem poderia pecar. Porque a escolha do pecado, ela veio do homem. Então, Deus colocou ali a árvore no jardim e disse, né, para que ele não comesse do fruto, mas ele escolheu, né, ele optou ali em desobedecer a Deus. Então, Deus sabia que ele poderia pecar. Então, ele ali, quando a pessoa sabe, né, fazendo um planejamento ali de alguma obra, ele precisa ver as coisas que podem dar errado e trazer uma solução. Então a solução foi Jesus, né? Ele escolheu Jesus e Jesus ele se esvaziou de si mesmo, né? Ele abriu mão da glória que ele tinha no céu e ele desceu, né? Se humilhou, tomou a forma de homem e ele se entregou na cruz do Calvário. Ele deu ali o seu sangue, né? O seu sangue fez a expiação definitiva pelo pecado do homem, reconciliando o homem com Deus. Então nós podemos, né, entender, né? A própria palavra de Deus fala de uma lei que existe, né? Uma lei que Deus fez, que sem derramamento de sangue não pode haver remissão dos pecados. Então, como antes, né, antes de Cristo vir ao mundo,
o derramamento de sangue era sangue de animais, e mesmo assim eles não foram suficientes para aperfeiçoar a vida, né, daqueles que tentavam se chegar a Deus. Então Cristo foi o sacrifício perfeito. Foi aquele que teve a condição de restaurar perfeitamente o homem a Deus. Então, aqui, né, segue dizendo, quando fala sobre morto desde a fundação do mundo, então é esse entendimento. Então, aqui diz, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem entendimento, o ouvido está ligado à área do entendimento. Se alguém tem entendimento, que ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Então aqui Deus está dizendo, né, sobre a lei da semeadura em ação. Nesse período, né, verdadeiramente a lei da semeadura ela vai estar operando na terra. Então aqui diz, aqui está a paciência, né, a perseverança e a fé dos santos. Nós sabemos que Deus ele é o justo juiz e tudo aquilo, né, que tenta atrapalhar, né, roubar o curso natural das coisas, né, da vida, de tudo aquilo que Deus fez. Deus ele vai manifestar a sua indignação. O homem, por vezes, tenta burlar, né, através do conhecimento, da ciência, né, porque a ciência ela está aí. Então, ele tenta manipular o mundo espiritual, ele tenta manipular as coisas, mas a palavra de Deus aqui está garantindo que tudo aquilo que os homens fizerem de errado, eles vão receber a sua devida recompensa. Aquilo que fizermos em relação ao bem, receberemos a boa recompensa, né? Então, essa aqui está falando, né? Esse texto aqui está falando sobre a besta que subiu do mar, essa figura que representa o anticristo. Eu deixo com você essa palavra para que você possa aprender, estudar um pouquinho mais sobre o livro de Apocalipse.